Estamos aqui no dia 15 de novembro fazendo uma entrevista como uma prova, com uma tarefa prática da AIP. E essa entrevista que a gente está fazendo vem como ajuda do psicólogo, da psicóloga Thaís, do psicanalista Daniel. Eles vieram voluntariamente nos ajudar e espero que vocês aproveitem e que, acima de tudo, venham ser muito instruídos com todas as informações que a gente venha dar a vocês, mães. Estou aqui com o professor e psicanalista Daniel e com a psicóloga Thaís. A gente vai falar um pouco sobre o assunto de aleitamento materno e seus aspectos psicológicos. Muitas mães já sabem, como um senso comum, que a amamentação é uma coisa muito importante. Mas só que talvez esse senso comum entende-se de alguns nutrientes que existem. Isso é bom saber que existem nutrientes no leite. Mas é muito mais do que isso. Existem hormônios, por exemplo, no leite, como a ocitocina, em que dá o prazer, o relaxamento da mãe e do bebê na amamentação, o que faz com que tenha uma simbiose ali, né? O que faz com que a mãe tenha realmente o prazer de amamentar o seu filhinho o prazer de estar recebendo aquele leite da mãe. Então nós vamos falar aqui com a psicóloga Thaís, com o psicanalista Daniel, sobre a questão de até quando nós temos que amamentar nossos filhos e se de fato é muito importante que o leite tem que ser da mãe. Psicóloga Thaís, o que você tem a dizer sobre isso? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Nós que agradecemos. Para mim é um prazer estar conversando com as mães aí que precisam de algumas informações que muitas vezes não lhes são passadas, né? Então, vamos partir do princípio de que quando uma mãe se prepara, né? Quando ela está grávida, muita coisa começa a mudar na vida dela. Principalmente no seu corpo, mas o psicológico totalmente envolvido também, né? Então, existem fatores internos e externos que começam a ser trabalhados dentro daquela mulher. Os fatores externos são aquelas questões, por exemplo, familiares, culturais, né? Que vão permear durante toda a gravidez dessa mãe, até o nascimento do bebê. E essa mãe vai tomar muitas decisões, inclusive, dependendo de como isso acontece. Porque quando o bebê chega dentro de uma família, ele transforma aquele ambiente, né? Aquela casa, ele vem para transformar. E a nossa cultura tem algumas questões, inclusive sociais, que envolvem a questão do aleitamento. Mas, necessariamente, até os 6 meses, a criança precisa do leite materno. Porque é no leite materno que ela vai conseguir os nutrientes para a sua sobrevivência, né? Evitando, assim, que muitas doenças possam vir, né? Porque vai deixar a criança mais forte com o leite. E após isso, a mãe entra ali junto do pediatra com uma papinha, algo do gênero que vai complementar a amamentação. Muitas mães tomam a decisão de amamentar até voltar para o trabalho, né, que são questões mais necessárias, né, em alguns momentos. E tem mães que às vezes amamentam até os 2 anos de idade, que é o que a gente tem sempre ouvido falar, né? Mas tem mães que até prolongam esse processo. Então vai depender muito da decisão da própria mãe, né? E aí entram as questões emocionais, porque a mãe ela já vem de uma família, de um núcleo familiar com algumas crenças limitantes, né? Com algumas questões que a impedem até mesmo de amamentar, como por exemplo, amamentar em público é feio, né? Quem disse que amamentar em público é feio, né? Que eu não posso ali tirar o meu seio para dar para o meu bebê mamar, né? Por que isso é feio? Da onde que vem isso? Sendo que o ser humano foi programado para mamar, né? O nosso corpo vem preparado para isso, certo? Então, quando a mãe engravida, o corpo dela já vai se preparando para a amamentação. Os seios dela já vão produzir o leite, né? Então, existe uma questão cultural de que, na verdade, é uma sexualização do ato de amamentar, né? Que até o psicanalista daqui a pouquinho vai falar um pouquinho sobre isso, que a população, a comunidade acaba vendo de uma forma sexuada, que não deveria ser assim, certo? E aí muitas mães deixam de amamentar muito mais cedo por causa dessas questões, certo? Então, às vezes, o leite dela empedra, às vezes o bebê não consegue pegar no seio, às vezes o bebê rejeita o leite da própria mãe. Por quê? Porque ela já mandou um comando pro organismo dela que ela não quer amamentar, né? E aí esse processo é interrompido. E o aleitamento materno é sim necessário para o bebê, mas também necessário para a mãe.
Porque é ali que ela vai começar a se sentir mãe. É ali que ela vai começar a sentir a maternidade, né? Em cada ato de amamentação, que ali vem várias questões positivas, a questão do afeto com o bebê, de olhar para o bebê, essa troca, né, entre mãe e filho, a proximidade corpo a corpo, isso é muito importante, né? Então, ali o vínculo já vai acontecer, o vínculo afetivo já vai acontecer e a criança vai se sentir confortável, a criança vai se sentir satisfeita do que ela precisa naquele momento. E tudo isso vai ter total interferência no futuro dessa criança que vai se tornar um adulto, né? Aí que vem as questões psicológicas. Legal. Eu gostaria de saber a opinião do nosso professor psicanalista, também, Daniel. João, doutora Thaís, satisfação estar com vocês nesse bate-papo. A amamentação é, para a psicanálise, nos seus primeiros 6 meses de vida do bebê, entendida como algo de fundamental importância. É algo da qual não se pode pensar em momento algum em dispensar essa situação. Agora, quando nós pensamos em amamentação, geralmente a gente pensa naquela mãe que foi para o parto, claro, ela engravidou, ela foi para o parto. Mas nós também podemos pensar naquela mãe que está adotando uma criança e não dispõe de leite propriamente dito. Daí a importância do banco de leite humano para que essa mãe tenha um suporte para amamentar essa criança. Ela vai usar então deste leite, que não é dela, num primeiro momento, né? Se ela engravidou é dela, mas ela acolhe essa criança no seu seio, amamenta essa criança nesses 6 meses com esse leite humano, para que essa criança possa se desenvolver quimicamente e biologicamente bem. Mais importante do que isso para a psicanálise é a questão subjetiva deste acolhimento, desta mãe que abraça, pega, recolhe, olha nos olhos do seu filho e o amamenta. Por que isso é importante? Porque a criança não sabe que existe. Ela só sabe que tem alguém que está conectado a ela, que a gente chama de simbiose. E nesta simbiose, quando a mãe acolhe o seu filho, olha nos seus olhos, essa criança tem o seu primeiro espelho, a mãe. E a partir do formato da mãe, da forma que a gente chama da coisa-mãe, essa criança passa a entender a sua forma de existir. Então o aleitamento materno é algo tão importante, tão sério, que se não for feito de forma adequada, essa criança pode sentir-se abandonada. Então, como funciona isso? Num primeiro momento, essa criança vai sugar o seio materno, porque para ela, o seio é o único objeto que existe. É algo a ser engolido, porque a satisfaz, faz bem e transforma todo aquele momento em momento de satisfação, momento de prazer. A não vivência nesse momento de prazer pode causar nessa criança, nesse futuro adulto, os mais diversos transtornos que nós conhecemos. Então, amamente da melhor forma possível. Legal, muito bom ouvir esses profissionais, né? Aí a gente percebe a importância também de ter um acompanhamento mesmo, né? Na terapia. E esses profissionais também têm uma noção muito grande na questão da estética da mãe, né, e da amamentação. Muitas mães querem arrumar nessa parte estética, se preocupam, né, o que é normal, né, a preocupação do ser humano nessa parte. Eu gostaria de saber com a psicóloga o que uma tem de opinião ou já de formação, né, sobre a questão estética da mãe, né, na hora de amamentar o seu filho ou no momento da amamentação. Então, muitas mães, elas acabam não podendo amamentar, como eu já falei anteriormente, né? Porque elas mesmas já rejeitam o ato da amamentação por saber ou pensar que o seu corpo vai tomar um outro formato após isso, né? E nós já temos, né, estudos e tudo mais que mostram que não necessariamente o corpo dela vai ser transformado depois da amamentação. Depende muito de organismo para organismo, né? Então, depende muito da mãe. E quando a mãe aceita isso de uma forma muito mais natural, pensando que ela gerou um ser
dentro dela, que faz parte dela naquele momento, certo? Que depende dela naquele momento. Porque a transformação não é só na hora do amamentar, é uma transformação corporal como um todo, né? Muitas mães, quando engravidam, a barriga começa a ter estrias, porque estica demais, né? Então, a mãe já vem com um medo prévio. E aí, ela acaba tendo uma visão até mesmo distorcida da maternidade. Certo? E aí, ela pode até mesmo rejeitar o seu filho por causa disso, né? Já existem relatos de mães de que, olha o que você fez com o meu corpo. Por que você veio ao mundo só para fazer isso com o meu corpo? Certo? Então, ela coloca ali o objeto corpo, né? Acima do seu próprio filho. E aí, ela joga toda essa carga em cima do filho e o filho precisa conviver com isso para o resto da vida, né? E eu gosto sempre de frisar que é na primeira infância que são gravados os aspectos mais relevantes para o desenvolvimento do ser humano. Hoje, eu tenho já alguns anos, né, João? E eu trago material da minha primeira infância até hoje comigo, certo? Materiais positivos e materiais negativos que eu preciso ressignificar, que eu preciso trazer outros significados para que isso não impeça a minha caminhada enquanto ser humano, para que isso não me limite enquanto ser humano, né? Então, para as mamães que estão assistindo e que às vezes passam ou já passaram, né, por essa situação de muitas vezes até rejeitar o filho por causa da questão estética, pense bem nas palavras que você vai colocar. Né? E pense bem no que você estará sentindo, porque o filho também sente o que você sente, né? Só quem é mãe sabe a ligação mãe e filho, né? Que não precisa nem falar nada. Só o olhar já diz muito. Legal. Psicanalista. Entramos na discussão do bom, do belo, do agradável. E quando a gente pensa em beleza, precisamos entender que esse é um conceito muito subjetivo. A nossa sociedade vive o que a gente poderia chamar aqui de complexo de Barbie, em que a mulher, para ser bonita, ela tem que ser magrinha, os seios têm que ser pequenos, empinados, o bumbum tem que ser desse jeito, daquele, e assim as coisas vão. Não dá para uma mulher pensar em manter o seu corpo da forma mais belo e atraente no conceito dela, e pensar em ser mãe ao mesmo tempo. O corpo vai ser transformado. O nosso corpo se transforma à medida em que nós vamos envelhecendo também. Então, o que é belo de fato, o que é bonito de fato, é trazer à tona algo que a natureza nos disponibiliza. Ser mãe é o ato mais belo que existe. Ver uma mãe amamentar o seu filho, a psicanálise não gosta muito desse termo, mas eu vou usar, é algo até divino. É fantástico, é maravilhoso. Então, depois que a criança tenha já a sua idade mais avançada, ela já está mais independente, essa mãe pode pensar no seu corpo, reconstruir algumas partes. Temos os nossos cirurgiões aí que fazem isso de maneira muito fantástica. Mas se você é mãe, se você deseja ser mãe, se você está nesse momento da amamentação, que é o nosso tema principal, não se importe com estas coisas. Se importe com a sua criança, com o seu filho, com a sua filha, e dê a esse ser o melhor que você tem, que é estar com ele e estar para ele. Naquele momento, né? Até eu gostaria de complementar, né, que agora me veio uma questão muito importante. Se a mãe está grávida e está sentindo essa dificuldade, percebendo tudo isso, ela pode procurar uma ajuda psicológica, né, uma ajuda psicanalítica. Por quê? Porque ela está com uma visão distorcida desse corpo, né? Então, quando acontece a aceitação, e para a aceitação acontecer, é um processo terapêutico. Então, se ela descobre que ela está passando por isso, e eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo neste momento, porque muitas mães podem estar passando por isso, né? Procura ajuda terapêutica. Porque aí a criança e a própria mãe não vão sofrer tanto quando essa criança vier ao mundo. E o aleitamento materno vai acontecer
como deve acontecer, de forma natural, né? Que é a forma como o nosso corpo veio preparado para ser, e as consequências psíquicas não serão tão danosas quanto se a mãe não perceber o seu corpo como ele é. Legal. Gente, muito bacana as dicas, né, as instruções que eles nos passaram. Espero que vocês tenham aproveitado essa entrevista e que seja de muito proveito para vocês.